Vou chamar a repórter Adriana Negreiros, que é a mãe da matéria. Sabe aquela coisa que Exato. o, Aliás, o uma pessoal... excelente matéria. Exato. Sua conexão travou, Thales. A sua voz chega, mas sua imagem está travada. Enquanto a gente ajusta, a gente ouve a Adriana Negreiros, que vai trazer informações sobre essa disputa pela área de comunicação do governo. Bem-vinda, Adriana. Boa tarde. Que disputa é essa? A Janja e o Pimenta, é isso? Numa disputa? O Pimenta meio que está esperando o adeus, pelo que os nossos repórteres e colunistas opinam, né? Houve até um prorrogamento, uma prorrogação, né, de prazo por conta dessa internação do presidente, que agora não pode tomar essas decisões e tal, formalizar essas decisões. E enquanto isso, a disputa aumentou. Adriana, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales e coach. É um prazer sempre voltar aqui. Bom, gente, de fato, a comunicação do governo está um caos, está bastante caótico, como bem disse o Thales. E esse episódio da saúde do presidente Lula trouxe isso ainda mais à tona, jogou luz sobre essa crise que há na comunicação. O que acontece? Nesse episódio específico do presidente Lula, as informações sobre a saúde dele não estão sendo institucionalizadas. Não há a SECOM atuando ali no hospital para passar as informações da equipe médica, como é convencional, né? Como o coach bem me lembrou, quando era secretário de imprensa, era ele quem fazia essa ponte entre os médicos e jornalistas. Não há mais essa institucionalidade da SECOM fazendo essa ponte. As informações são diretamente transmitidas da equipe médica do Calil ou por meio da assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, e isso nós apuramos que atende a um pedido da primeira-dama Janja, que quer a SECOM fora dessa comunicação sobre a saúde do presidente, né? Há ali uma tensão muito evidente em Brasília entre a primeira-dama de um lado e a SECOM de outro. É uma tensão que é, obviamente, negada pelo ministro Paulo Pimenta. Eu conversei com ele ontem, ele negou que haja esse clima, né, de guerra ali na SECOM, negou também muito que se fala, e que nós já apuramos, que a Janja funciona como uma espécie de eminência parda da área digital do governo. Ele nega que isso ocorra e diz que todos os méritos e possíveis problemas da SECOM são responsabilidade dele e de mais ninguém, mas o fato é que há, sim, uma tensão que envolve a Janja de um lado e envolve assessores pessoais do presidente Lula de outro, e que culminou nesse episódio agora relacionado à saúde do presidente Lula. A gente está nessa situação em que as informações não são, como de hábito, transmitidas pelo secretário de imprensa ou pela comunicação do governo, mas diretamente pelo hospital e pela equipe médica, o que cria também algumas situações bastante complicadas, né? Como a que nós vimos ontem, de informações ali que talvez estrategicamente para o governo não devessem ser liberadas naquele momento, mas essa é a situação, esse é o cenário que a gente consegue apontar nesse momento, Diego. Que coisa, hein? E é isso, porque até me parece, não sei, mas é uma questão de decisão institucional, né, Adriana? Porque me parece assim, se deixar o comunicado por hospital, parece que fica mais transparente, né? Porque não é o governo decidindo que informações vão ser divulgadas, mas isso causou, tipo assim, foi uma decisão da própria primeira-dama. Isso não foi discutido com a SECOM pelas apurações? Olha, o Paulo Pimenta disse que essa foi uma decisão da SECOM e do presidente Lula, e ele disse, né, até o coach pode nos ajudar nisso, ele disse que já houve situações anteriores em que se deu dessa maneira. Ele mencionou o momento em que o presidente Lula enfrentou um câncer. Ele disse que naquela ocasião se dava a comunicação dessa maneira, mas existe uma institucionalidade, não é, Diego? Assim, as informações da presidência da República, para serem repassadas para os jornalistas, é preciso que haja uma institucionalidade da SECOM em relação a algo tão importante quanto a saúde do nosso mandatário. Não é uma trivialidade que você possa ligar para a assessoria de imprensa do hospital ou ali para o médico e receber as informações sem que haja essa institucionalidade da SECOM, inclusive do ponto de vista estratégico para o governo. É importante que a SECOM, não para omitir informações, nada disso, mas para que ela possa analisar exatamente de que maneira essas informações são repassadas e como isso chega ao público, até para não provocar um ambiente de caos quando algumas informações estratégicas são repassadas sem o devido cuidado. E essa análise tem que ser feita por profissionais da comunicação, né? Não é uma análise que é política, mas também é uma análise de comunicação. Portanto, se espera que institucionalmente se faça esse tipo de meio de campo, né? Esse é o esperado, essa situação trivial em situações como essa. Tá certo. Vamos chamar o coach então para cá. Fala, coach.
Eu queria fazer uma pergunta para ela. Não existe ninguém aí da SECOM, do governo, que conversa com jornalista ali na porta, né? Tem um monte de jornalista ali na porta do hospital há vários dias e tal. E eu sempre conversava com aquele pessoal, alguma informação que podia passar em off, em on. Não tem ninguém do governo que faz esse meio de campo? Olha, Coutinho, eu não fui ao hospital, mas o que o Paulo Pimenta me disse foi o seguinte: não tem ninguém na SECOM autorizado a produzir nenhuma nota ou conteúdo relacionado à saúde do presidente. Essa responsabilidade foi passada para o hospital e para a equipe médica. Então, não há ninguém que esteja autorizado a estabelecer esse diálogo com a imprensa. Coach, era assim antes, coach? Não, a minha tarefa era essa, né? Era conversar com o jornalista. Tinha até a Claro. Cristiana Lobo, ela sempre vinha, você não tem um milho aí para jornalista, porque às vezes não é o boletim oficial, isso todo mundo tem, cara. Às vezes quer o que o presidente, do que ele se alimentou, quem teve com ele, alguma informação de bastidor que os jornalistas vivem disso. Eles ficam o dia inteiro ali na porta do hospital e não tem informação, só tem entrevista coletiva dos médicos, né? Então, eu acho que esse é o papel do secretário de imprensa. Tá bom, vamos acompanhar E então. o curioso é que a gente vê a Janja ali também, né? Participando de de alguns encontros com a imprensa, etc. Não faz sentido. Não faz sentido. Adriana, aproveitando para falar sobre o podcast, está indo ao ar, né? O podcast que você muito bem conduziu, né? Conta pra gente um pouco mais, quem ainda não ouviu, como é que pode ter acesso ao podcast? O podcast Janja, né, que é um podcast original do All Prime, ele já está disponível, os 3 primeiros episódios estão disponíveis no YouTube do All Prime e também em todos os tocadores de podcast. O próximo episódio, o episódio 4, vai ao ar na segunda-feira e a gente vai falar sobre Rosângela, sobre quem foi a primeira-dama antes da fama. E convido a todos que assistam a esses episódios, que nos ajudam, inclusive, a compreender muitas das crises que a gente observa hoje no governo, especialmente essa crise na comunicação. Acho que compreender a Janja nos ajuda a olhar para esse cenário com mais clareza. Então, convido a todos a ouvir o podcast, um produto aqui do All Prime, uma grande equipe envolvida nesse trabalho, e, embora eu esteja envolvida e seja suspeita para dizer isso, mas asseguro a vocês que o podcast está muito bom e vocês não vão se arrepender.